Bom, como a gente estava falando no bloco anterior, agora vamos falar das glândulas. Estamos falando do tecido epitelial. O epitelial tem a parte de revestimento e a parte glandular. A parte de revestimento trata realmente do revestimento interno e externo, como a gente viu, e são células especializadas para isso. Como nós temos as glândulas unidas ao tecido epitelial, junto dele ali, então nós temos essa parte glandular do tecido epitelial, que a gente vai chamar de epitélios glandulares. Bom, função das células glandulares: produzir substâncias, secreções. Como que essa secreção acontece? Como ela é formada? Por todo aquele caminho que a gente viu enquanto a gente estava estudando células. O DNA vai produzir RNA mensageiro para as proteínas que a célula precisa produzir. Esse RNA mensageiro vai ser lido pelo ribossomo, vai produzir as proteínas que vão caminhar por retículo endoplasmático rugoso, liso, complexo de Golgi, vesícula secretora e vão sair. E quando eles saem, a célula está secretando, produzindo, liberando aquele material que ela produziu. Vai seguir por esse mesmo caminho. Agora, essas células glandulares com função secretora, elas podem ser isoladas ou trabalhar em conjunto. Então, a gente pode ter glândulas unicelulares, que estão ali presas junto ali do tecido epitelial, né, entre as células do tecido epitelial, ou então aquelas que estão trabalhando agrupadas, então seriam glândulas pluricelulares. Falando dessas glândulas pluricelulares, a gente vai tratar, primeiramente, das exócrinas. As glândulas pluricelulares, a gente pode ter as exócrinas e as endócrinas. Glândulas exócrinas, quais são elas? Glândulas exócrinas são aquelas que produzem uma secreção e jogam para um lugar específico, secretam para fora delas e secretam através de um ducto, de um tubinho, de um canal que joga essa secreção ali para fora. São as glândulas exócrinas. Glândulas endócrinas não têm esse ducto, mas produzem a secreção do mesmo jeito e a gente vai ver como que ocorre a secreção dela. Então, pensando nas glândulas exócrinas, que elas fazem a eliminação da sua substância secretada através de ductos, como que isso acontece? Vamos lá. Olhando para esse desenho aqui, todo o mecanismo celular que a gente estudou até aqui, ele vai estar sendo acionado e funcionando da mesma maneira. Então, o DNA comandando a produção de proteínas e a maturação dessas proteínas, a associação lá no Golgi, por exemplo, na maturação com outras moléculas, com glicídios, com lipídios, as substâncias vão sendo produzidas e elas vão cair em vesículas, que é o que a gente está vendo aqui, que elas vão caminhando na direção de uma luz, de um espaço em comum onde várias células glandulares, nós estamos falando de glândulas pluricelulares. Então, várias células fazendo esse papel individualmente vão jogando em conjunto todas essas secreções dessas células para dentro de uma luz, de um local em comum. Este local em comum tem um ducto que vai levar essa secreção ali para fora. Então, por isso, falando de glândulas exócrinas. Tá? Agora, de acordo com esses ductos que vão levar a secreção ali para fora, essas glândulas exócrinas elas podem ser simples ou compostas. A gente ainda tem mais classificação aqui para a gente poder estudar. Glândulas simples ou glândulas compostas, ok? Vamos ver como que elas são. As glândulas simples são aquelas onde o ducto secretor ele não vai se ramificar. Ou seja, você vai ter a produção de secreção caindo dentro de uma luz, ou seja, de um espaço em comum, como a gente já falou aqui, e esse espaço em comum ele caminha para um ducto. O ducto não está produzindo, você não tem secreção sendo jogada diretamente nele ali. Ou seja, a luz da glândula seria o local onde as células que estão produzindo a secreção estão jogando a sua secreção ali. Ok? O ducto é o espaço, é o canal por onde essa secreção vai sair, né? Agora, ainda assim, pensando nas exócrinas simples, onde a sua secreção cai dentro de um ducto que é um ducto simples para poder expelir isso, a gente ainda tem tipos diferentes de glândulas que elas poderiam ser tubulosas, por exemplo, no intestino delgado, a gente vai encontrar isso, onde o formato dessa glândula, ela por si só, ela já parece um tubo, certo? Ou então a gente vai ter aquelas que são as acinosas ou alveolares, onde parece um alvéolo pulmonar ali, onde essas células estão produzindo a sua secreção e jogando ali dentro, e depois dali elas vão por um ducto, e o exemplo principal que a gente tem são as glândulas sebáceas, ok? Agora, pensando nesse formato que a gente tem para os ductos, né, se eles são ramificados ou não,
a gente teria aquelas glândulas exócrinas, as compostas, onde a gente vai ter um ducto ramificado. O que é isso? As glândulas em si, o conjunto de células estão ali produzindo a sua secreção, jogando numa luz que vai para um ducto para expelir essa secreção. Só que esse ducto não joga diretamente no seu alvo, ele vai jogar dentro de um outro ducto. Então a gente vai tendo ramificações de ductos ali até cair num tubo principal por onde vai sair a sua secreção. É simplesmente isso que nós estamos falando de compostas, glândulas simples ou compostas. É se eu tenho ductos ramificados ou não ramificados, tá bom? Pensando então nos ramificados, nós também temos classificação. Nós podemos ter as acinosas, que a gente vai encontrar no pâncreas, onde as glândulas, o formato dessas glândulas, elas parecem realmente alvéolos, e você vai ter essas glândulas acinosas compostas, jogando em ductos que se ramificam. Eu vou ter o exemplo principal disso no pâncreas, onde eu vou conseguir encontrar esse tipo de glândulas aqui, nesse formato, e conductos compostos ou ramificados, né? Nós vamos ter as tubulosas, onde, como a gente já viu na classificação anterior, o formato da glândula é um tubo, mas só que os ductos eles são bifurcados, por isso então compostas, onde a gente encontra isso no estômago. E as tubuloacinosas é onde eu vou ter os dois formatos ali. Eu vou ter tanto as acinosas ou alveolares, parecendo alvéolos, quanto as tubulares, e todas jogando a sua secreção em ductos bifurcados, ramificados, de forma que eu tenho então uma glândula exócrina composta por causa desses túbulos, mas a gente tem as tubuloacinosas porque eu tenho formato de glândulas tanto tubulares quanto acinosas, parecendo com alvéolos ou as alveolares, ok? Agora, pensando nas glândulas endócrinas, então, aquelas que não eliminam a sua secreção a partir de ductos. As endócrinas são aquelas que, da mesma maneira, as células estão ali produzindo sua secreção e jogando numa luz, num espaço comum. Tá? Só que eu não tenho um ducto para levar isso para fora. Eu tenho capilares passando em volta delas, e depois da secreção pronta, jogada ali, ela vai aos poucos passando para esses capilares que vão se espalhando e levando para todo o organismo. Exemplo disso, a hipófise, a tireoide, as adrenais que estão lá em cima dos rins, são glândulas que vão produzir os hormônios. É disso aqui que nós estamos falando. E nós temos também as anfícrinas. As anfícrinas são aquelas também chamadas de exoendócrinas, ou mistas, glândulas mistas. Por quê? Ela tem uma parte de secreção exócrina e uma parte de secreção endócrina. O melhor exemplo para a gente falar disso é do pâncreas. O pâncreas ele tem uma parte de glândulas que são exócrinas, que vão jogar em ductos, que vão cair no ducto principal, que vai cair junto com a secreção ali do fígado lá no duodeno, certo? A parte exócrina dela. E você tem a parte endócrina que vai estar fazendo a sua secreção e passando para capilares e jogando diretamente no organismo, na circulação. Então a gente teria o hormônio, por exemplo, insulina e os hormônios, né? Insulina e glucagon sendo produzidos aqui, e o suco pancreático sendo produzido na parte exócrina da glândula, né? Nós temos também as glândulas holócrinas. Dependendo da sua classificação, elas são classificadas como holócrinas. Por quê? Porque na hora que a sua secreção vai sair, está saindo não só o produto daquelas células da glândula, mas também a célula em si está saindo. Pedaços do citoplasma, está saindo tudo junto ali. A célula, depois que ela produz todo o seu conteúdo, faz toda a sua produção, a célula morre, ela se desintegra e sai junto. Onde a gente vai encontrar isso? Nas glândulas sebáceas, dá para entender, né? Agora, além das holócrinas, nós temos as merócrinas, que, diferente das holócrinas, o produto que elas estão secretando não sai junto com a célula. Então, as merócrinas são aquelas que a gente visualiza e imagina das glândulas e que a gente veio vendo até aqui. A célula está produzindo a secreção, está mandando para um ducto, o ducto está mandando para fora. Por exemplo, você não está eliminando a célula inteira junto ali, né? Então, nós estamos falando, nesse caso, das glândulas merócrinas. Tá? É outro tipo de classificação. Holócrinas, a célula sai junto. Merócrinas, a célula não sai junto, ela simplesmente elimina a sua secreção. Onde a gente tem as holócrinas? Nas sebáceas. Onde a gente tem as merócrinas? As sudoríparas. E a gente ainda tem as apócrinas, que fazem um meio termo entre as duas aí. Vai sair a secreção da célula, vai sair um pouco do citoplasma, mas a célula não morre, não sai a célula inteira, ela não se desintegra, está saindo então parte do citoplasma e parte da secreção. Qual que é o exemplo disso? Glândulas mamárias, que a gente vai encontrar isso daí. Bom, sobre o tecido epitelial que a gente tem para tratar é isso. Então, basicamente, um tecido de revestimento, o principal revestimento,
células justapostas, células com pouco material intercelular para poder desempenhar esse papel de proteção e no meio delas as glândulas produzindo a sua secreção. Ok? Então, até breve, a gente volta para poder falar sobre tecido conjuntivo. Até já!